Nunca tivemos tanto acesso à cultura e nunca se produziu tanto conteúdo literário quanto agora. O TikTok, o Instagram e o YouTube estão cheios de vídeos de listas, recomendações e rankings de leitura. Mas e a crítica literária? Aquela que dominava o século passado, que formava leitores e criava debates. Ela morreu ou só tirou férias? Em A Civilização do Espetáculo, o escritor peruano e vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa, propõe um diagnóstico incisivo. A crítica literária está em crise, e essa crise é um sintoma de algo maior. Vivemos em uma sociedade na qual o entretenimento deixou de ser um aspecto da vida cultural para se tornar seu princípio organizador. Nesse contexto, o declínio da crítica literária tradicional não é um caso isolado. É um sintoma de uma mudança mais profunda, a redefinição do próprio conceito de cultura. Durante muito tempo, a crítica literária ocupou uma posição central no ecossistema cultural. Ela não apenas avaliava obras, mas ajudava a formar leitores, estabelecer parâmetros estéticos e mediar a relação entre o público e a literatura. O crítico era uma figura de autoridade intelectual, cuja função exigia erudição, rigor analítico e sensibilidade estética. No entanto, segundo Llosa, esse modelo entra em colapso à medida em que a cultura se submeteu à lógica do espetáculo. A civilização do espetáculo, como ele define, é marcada pela valorização do imediato, do acessível e do prazer instantâneo. Assim, a cultura deixa de ser encarada como uma forma de desenvolver sensibilidade, reflexão e compreensão do mundo e passa a ser consumida cada vez mais como entretenimento. E essa mudança se manifesta diretamente na literatura. Os livros passam a ser valorizados sobretudo pela sua capacidade de entreter, de envolver rapidamente e oferecer uma experiência prazerosa e intensa. Porém, é importante fazer uma distinção. Mário Vargas Llosa não condena a literatura de entretenimento. Ele reconhece que mesmo em obras mais leves existem escritores talentosos. O problema apontado por ele está em outra parte. Está no fato de que os leitores cada vez mais tendem a escolher livros que exigem pouco, e essa preferência não é neutra. Ela cria uma demanda de mercado, e essa demanda, por sua vez, se transforma em um poderoso incentivo para que os escritores sigam exatamente esse caminho. Nesse contexto, a literatura acaba perdendo parte da sua densidade e também da sua diversidade. Já não se espera que ela desafie o leitor, mas que apenas siga tendências e agrade os consumidores. O esforço interpretativo, parte essencial da experiência literária, passa a ser visto como um obstáculo em um ambiente que privilegia a rapidez e a facilidade. E é exatamente aí que a crítica literária perde ainda mais relevância. Sua própria natureza, reflexiva, exigente, muitas vezes complexa, entra em conflito com as novas expectativas do público. Afinal, em uma cultura orientada pelo consumo rápido, há pouco espaço para meditações demoradas. Mais do que perder espaço, a crítica literária passa a ser substituída. A função que antes lhe cabia é assumida por outros agentes: o mercado editorial, a publicidade e as redes sociais, que não apenas divulgam livros, mas passam também a legitimá-los. Nesse cenário, o valor de uma obra já não depende tanto da sua leitura crítica, mas da sua capacidade de circular e vender. Listas de mais vendidos, recomendações do algoritmo e opiniões rápidas, hoje impulsionadas em grande parte pelo TikTok, ocupam o lugar de análises mais profundas. E vemos acontecer diante dos nossos olhos valor literário passar a ser confundido com popularidade. Se para atingir um público mais amplo, as obras são frequentemente simplificadas e o nível de exigência diminui, forma-se assim um círculo. Um público habituado a conteúdos mais leves demanda obras semelhantes, e o mercado responde reforçando essa tendência.
A crítica literária, por sua vez, passa a ser vista como elitista ou desnecessária, pois seus critérios não se alinham com as expectativas predominantes. O mais preocupante é que essa transformação vai além da literatura. Ela atinge também a própria figura do intelectual. Se antes o crítico participava ativamente do debate público e influenciava a formação cultural da sociedade, hoje sua voz se dilui em meio a uma multiplicidade de opiniões. Assim, a autoridade baseada no conhecimento perde a força. E em seu lugar surge uma lógica em que todas as opiniões parecem equivalentes. Dessa forma, a crítica literária perdeu ainda mais espaço e migrou dos jornais para as universidades, tornando-se muitas vezes mais técnica e voltada para um público especializado, e, infelizmente, perdendo o contato direto com o grande público. No fim, o que está em jogo não é apenas o futuro da crítica literária, mas a própria qualidade da experiência cultural. Quando a literatura se volta majoritariamente ao entretenimento, perde-se algo essencial, sua capacidade de inquietar e transformar os leitores. E sem uma crítica que sustente essa dimensão, a cultura corre o risco de se tornar cada vez mais aquilo que Mário Vargas Llosa tão bem nos alertou: um espetáculo contínuo, agradável, mas superficial. Deixe um like se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e comente aqui qual é a sua opinião. Você concorda com Mário Vargas Llosa? Fiquem com Deus e até a próxima!